Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo para você. O Mengão, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro contra o time do Palmeiras. O Flamengo, que venceu o Sport por 5-1, assumiu a ponta da tabela, enquanto o Palmeiras perdeu a liderança após a derrota para o time do Santos. Agora iremos para mais uma rodada do Brasileirão. O Palmeiras enfrentando um time mais acessível e o Flamengo tendo um clássico pela frente contra o Fluminense no Maracanã. O Mengão, logicamente, quer manter, ali a sua liderança e vai defender esse cinturão. Para isso vai ter que vencer e, logicamente, ali fazer a sua parte. Vamos aqui acompanhar as análises, entre Flamengo e Palmeiras. Quem vai ficar com o título do Brasileirão e, logicamente, no final do vídeo, vou trazer para vocês algumas informações relacionadas ao clássico, ao Fla-Flu desta quarta-feira. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like se você ainda não é inscrito. E agora, simbora pro vídeo. Começa agora para falar de Campeonato Brasileiro, de Seleção Brasileira, das eliminatórias europeias e aquilo que a mesa achar pertinente no programa que começa agora e vai até às 3h30 da tarde. Beleza, Serginho? Vai, André Rizek, tudo Ótimo, bem? Vou muito bem, e você? Certo, você fez aí um cardápio extenso ali, várias coisas, né? E sempre me chama a atenção essa vontade que todo mundo tem de achar coisas definitivas, né? Então, de uma hora para outra, o Palmeiras não existe mais, o Palmeiras agora está em decadência, o Flamengo, Flamengo campeão, né? E há uma semana era o contrário, né? Era o Palmeiras, né, voando, ninguém pega o Palmeiras, etc. Há um bom tempo o Santos estava rebaixado e agora o Santos saiu do rebaixamento como se já tivesse tranquilaço, né? E as coisas não são assim. Você pegar um jogo e pegar esse jogo e multiplicar por 5, que são os 5 jogos que faltam, é um erro, né? É um equívoco. E eu acho que está tudo muito aberto com a lembrança que na parte de cima da tabela o Flamengo não está jogando bem. E o Palmeiras se complicou nessas últimas 2 rodadas. Então, é um momento um pouquinho de baixa dos dois ali. Acho que vale a pena a gente ser um pouquinho mais ponderado. É que na matemática, o Palmeiras tinha 66% de chance de título. Aí teve 2 derrotas, né, para Mirassol e para Santos, como visitante. E aí ela cai, né, segundo o que está publicado no GE, de 66% para 30%. E nesse momento, reta final de campeonato, restando 5 partidas, o Flamengo só depende dele. Ganhou as 5, é campeão brasileiro. Então, assim, teve uma troca de guarda na liderança e nas chances para título. Agora, se a mesa aqui tem uma percepção diferente do que dizem os números, depois quando a gente colocar os jogos que restam, se tem muito espaço para tropeço de um ou de outro, é outra história que debateremos. Mas hoje, a troca de guarda, né, a chance, a faca para cortar o queijo está na mão do Flamengo. Tudo bom, Coutinho? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Rizek? Obrigado, um abraço a você, ao Serginho, ao Roger, a galera de casa. Vou te dar um dado que vai corroborar o que você está falando. A faca e o queijo na mão. Desde 2006, né, o campeonato é disputado por 20 clubes, campeonato de pontos corridos. Em apenas 2 ocasiões, um time que estava 3 pontos ou mais abaixo do líder do campeonato terminou campeão. 2 ocasiões desde 2006. E o Flamengo foi o time em ambas. 2009, tinha 4 pontos a menos que o Palmeiras, após a 33ª rodada. 2020, tinha 4 pontos a menos que o Internacional. Isso quer dizer que está definido? Óbvio que não. Aí teve um confronto direto, né, no Maracanã, vencido pelo Flamengo. Reduziu ali para 1 ponto e depois passou. Quer dizer, o Flamengo passou no confronto direto naquela ocasião. Não está definido, óbvio que não. Acho que é um momento até natural ali de oscilações, que você não vai render no seu melhor por uma série de coisas, né? Essa semana, a questão dos desfalques, ela é muito imperativa para a gente poder fazer essa análise dos 2 times. Mas é uma baita de uma vantagem. Não precisa de 5 vitórias, não, hein? Precisa de 4 vitórias. 4 vitórias e um empate. Se o Flamengo tiver essa sequência, o Palmeiras não pega mais. Perfeito, porque ele tem 3 pontos de vantagem, 4 vitórias e um empate. Perfeito. Não, para mim o tropeço. Para mim o jogo que realmente define a situação é o Mirassol. Esse de sábado eu achava praticamente, não vou dizer impossível, mas a missão do Palmeiras era hercúlea, com tantos desfalques.
A derrota para o Mirassol, com o time completinho, é que eu acho que realmente foi a mais pesada dessa sequência. Tudo bom, Roger? Boa tarde, bem-vindo. E aí, Rizek, tudo bem? Coutinho, Serginho, eu vou nessa onda também da questão da esquizofrenia, né, do torcedor, né? Vou bater nessa tecla. Óbvio que os números são importantes da gente analisar, mas são contextos diferentes também. A gente não pode só abraçar os números, aconteceu uma vez, aconteceu duas, ou a porcentagem desse agora é maior, daquele é maior. Eu acho que a gente tem que analisar a produção, analisar a tabela, analisar os jogos que os dois times têm pela frente, porque dá para tirar de contexto essa última rodada, né, dos dois. Acho que o Palmeiras muito mexido, jogando fora de casa contra um Santos muito mobilizado, contra um Santos que tinha que ganhar aquele jogo de qualquer maneira e teve uma simbiose importante com o torcedor que comprou esse barulho. Era um jogo muito difícil para o Palmeiras. E o Flamengo num jogo em que foi muito facilitado, né, pelas expulsões, 2 jogadores a mais desde o primeiro tempo, conseguiu reverter e fazer um placar largo. Então, eu acho que essa análise dessa rodada das duas equipes, né, eu acho que ela é muito rasa para a gente analisar o que pode acontecer a partir de agora. São 5 rodadas para as duas equipes. Falo mais uma vez, não acredito que as duas equipes vão ganhar os 5 jogos. São jogos difíceis. Essa é uma rodada teoricamente mais difícil para o Flamengo. O Flamengo vai ter seus desfalques, vai entender quem pode jogar, principalmente na parte física, quem consegue chegar para jogar o Fla-Flu. O Palmeiras é o Vitória, né? Porque inverteu o jogo, né? O Palmeiras pega o Vitória em casa, com alguns reforços também. Teoricamente tem um jogo mais fácil. Esse pacotinho agora, esses dois jogos, né? Era um pacote péssimo pro Palmeiras. Sim. Pô, Mirassol, ninguém quer jogar em Mirassol, né? E o Santos com essas circunstâncias. A partir de agora, o pacotinho do Flamengo é um pouquinho mais complicado. Mas eu me decepcionei com o Palmeiras contra o Mirassol. Eu também. Eu me decepcionei. Sobretudo o primeiro tempo. Me decepcionei. Horroroso. Horroroso o primeiro tempo. Sem tirar os méritos, obviamente, de um time que não perdeu de ninguém ainda em casa e que vai pegar o Flamengo na última rodada, né? Mirassol é brilhante no campeonato, brilhante. Mas eu esperava um Palmeiras também, diferente. Né? A gente não pode ter essas certezas todas. A gente já vê torcedor cravando o título nacional e, consequentemente, até o Intercontinental, né? Intercontinental não, mas o Sul-Americana, Libertadores. Não, agora já não está mais jogando, já perdeu a embocadura, já não está mais daquele jeito. Achei que vocês iam cravar aqui campeão brasileiro da Libertadores. Eu vou embora, então. Pode. Só isso que você esperava da gente. Pode. Se a gente cravasse, não tinha programa. Agora vai ter programa, aberto, vai. Muito aberto. E tô com o Serginho ali atrás, a briga também. Acho que ele tenha reagido bem contra o Palmeiras, mas também tem uma reta final difícil e que precisa ter muita concentração e atenção para não deixar e escorregar e patinar nessa reta final para não ser rebaixado. É uma reta final muito importante nas duas pontas e na zona de classificação para a Libertadores também. Bota a classificação. Faz tanto tempo que a gente não tem uma classificação com todo mundo, com o mesmo número de jogos. Não temos nesse momento porque o Galo não temos mais. Jogou. Mas assim, jogou com o Bragantino, né? Mas assim, na briga pelo título, finalmente, Flamengo, Palmeiras. E lá embaixo também, tá? E lá embaixo não tem mexida. Exato. Também. Eu ia falar Flamengo e Palmeiras, né? O Cruzeiro já está no momento de curtir o belíssimo campeonato que fez, pensar em título a 7 pontos do Flamengo, me parece nesse momento que não é real. Né? O Cruzeiro vai tentar chegar, né, nas últimas 2 rodadas classificado direto, para ir se concentrar em semifinal e, teoricamente, uma final de Copa do Brasil. É isso que o Cruzeiro, eu acho que pelo menos passa na mente de todo mundo. E na última lá. rodada é Santos e Cruzeiro. Se isso acontecer, porque vai ser no domingo, há 3 dias de o Cruzeiro enfrentar o Corinthians. Pode ser um benefício para o Santos na Vila. Então, assim, na briga pelo título, Flamengo e Palmeiras com o mesmo número de jogos. Na briga por G4, todo mundo com o mesmo número de jogos, né? Considero que o Mirassol já é G4, mas Bahia, Botafogo... A novidade é o Bragantino, tá? O Bragantino entrou nessa briga. Com 3 vitórias seguidas, né? Tava na briga de baixo e mudou. Tá na briga de cima. Então, Bahia, Botafogo, Fluminense, Bragantino, com um jogo a mais. São Paulo, né? São os times que estão ali sonhando. O São Paulo me parece muito difícil também, né? Muito difícil. Mas
São 14 pontos para uma vaga direta de Libertadores nesse momento. Não, São Paulo, digo para vaga na pré-Libertadores. Ah, né? sim. Eu acho muito difícil. São Paulo Aí joga teria em que casa. contar... assim, ó, esses times podem contar com um título do Cruzeiro, de Copa do Brasil, e aí você tem uma situação que você chega até G8 no Campeonato Brasileiro. Então é com isso que o São Paulo sonha nesse momento. Acho que o São Paulo pegar a 7ª posição do Fluminense, eu acho muito pouco provável tirar 6 pontos, até pela... Mas o Fluminense pode ser também o campeão, né? Da Copa do Brasil e abre essa vaga, né? Também pode abrir. São as duas evidentemente. chances. Aí vem Galo, com um jogo a mais, Vasco, Ceará, Corinthians, Grêmio, e aí começa a turma do rebaixamento. Internacional, Santos, Vitória, Juventude e Fortaleza, com o mesmo número de jogos, o Sport já está agora matematicamente rebaixado. Eu acho que a briga vai ficar entre Inter, Santos e Vitória por uma vaga ali. Também acho. A lógica é essa. Também acho. Uma fugida, assim, uma escapada do Juventude ou do Fortaleza vai ser uma surpresa para mim. É mais difícil. Apesar do Juventude ter vencido o Vasco fora de casa, né? Que era um jogo que pouca gente acreditava que poderia acontecer, mas a situação de pontuação é cruel, cara. Se você olhar aí, 15 pontos em disputa, né? 15 pontos em disputa que o Juventude tem. Tem que tirar 4 para o Santos desses 15 pontos em disputa, 5 para o Inter. Nesse cenário de zona de rebaixamento, é muito difícil a gente ver uma recuperação como essa. Vamos ver os jogos que restam, então, para esses times envolvidos na luta contra o rebaixamento. Aqui eu acho muito difícil prever, porque são times que não são confiáveis, né? E aí, por esse motivo, estão na situação. Então, o Inter vai visitar o Ceará, vai receber o Santos, confronto diretaço. Olha que jogo é esse, Internacional e Santos. Aí vai visitar o Vasco, vai visitar o São Paulo na Vila Belmiro e termina a sua participação contra o Bragantino. Essa sequência do Inter é ingrata. Até porque o time não está... Desses 4 aí, ou 5, o Inter é o que joga menos futebol. E tem menos Sem dúvida. mobilização do que Concorda? Santos e Vitória. Né? O Bragantino melhorou. Ceará voltou a Não. fazer Eu tô falando de Inter, todo. Santos, Vitória, Juventude e Fortaleza. sim. O Inter é o que joga menos futebol hoje. E não tem aquilo que Santos e Vitória têm nesse momento. Um alçapão, estádio lotado, né? O Inter está bem desmobilizado. O Inter tem que fazer nesse jogo com o Santos, tem que fazer uma mobilização com seus torcedores, dar de graça, dar prêmio, dar não sei o quê, precisamos de vocês para lotar o Beira-Rio. Porque se não for gente lá, se não for apoiar, o time parece que não responde. O último jogo do Inter no Beira-Rio conseguiram praticar um ticket médio de R$10. Só que não lotou e aquele ambiente meio melancólico no empate 2-2. Mas eu achei... O Inter colocou, se não me engano, 32 mil pessoas contra o Bahia. O Santos colocou 14 na Vila Belmiro sábado. Mas 14 mil lotando a Vila, empurrando o time contra 30 mil que estão lá xingando, vaiando e pé da vida, é outra história. Sem contar o espaço físico do estádio, né? A Vila Belmiro, tá todo mundo em cima ali. O Inter tem uma exceção, que é o primeiro tempo contra o Bahia. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Essa é a única exceção. A questão é tentar repetir aquilo ali. Porque já na segunda etapa, você percebe a diferença do empolgação, mobilização, /organização. Quando começa a perna pesar um pouquinho mais, quando o ímpeto já não é o mesmo, vem a falta de organização que o time tem, e aí o Bahia cresceu, um time mais organizado, acabou empatando o jogo. Então é tentar repetir aquela, óbvio, mobilização, aquele comportamento, mas evoluir em aspectos que serão fundamentais nessa reta final, cara, senão vai ser complicado. É o que o Roger falou, o Inter realmente, em comparação a esses 5 times aí, se a gente pegar aí um bloco de 10 rodadas recentes, é sem dúvida o pior desempenho desses 5 aí. O Santos vai enfrentar agora o Mirassol, vai receber o Mirassol, aí vai visitar o Inter, recebe o já rebaixado Sport, visita o Juventude, a ver como estará o Juventude na 37ª rodada, e termina contra o Cruzeiro, com essa possibilidade bem próxima mesmo, aventada pelo Roger, de o Cruzeiro jogar as últimas rodadas já matematicamente na fase de grupos da Libertadores. Esse jogo contra o Santos é 3 dias antes da semifinal contra o Corinthians. Muito difícil imaginar o Cruzeiro acelerando muito fundo, pisando fundo nesse jogo. E o Cruzeiro, vamos falar desde já, o Cruzeiro não tem nada a ver com quem está lutando contra o rebaixamento contra o Santos. Né? Claro. A única chance do Cruzeiro ir com força total nesse último jogo contra o Santos é se ele cair para... Não vai cair. Muito, Não vai cair. Eu acho que nem pontua perder tudo até lá e falar, não, precisamos ganhar esse jogo. Ele vai para a Libertadores direto. Então, eu acho que esse é um ponto que pode definir para o Santos, hein, Rizek? Porque você citou a parte do Juventude, que a gente já falou, tem uma pontuação mais complicada,
A gente não sabe como é que vai estar a situação do Juventude na penúltima rodada. E antes do Juventude é o Sport. O Santos recebe o Sport dentro de casa. Ok, não vai ter ali mais a responsabilidade de jogar alguma coisa valendo, né? A motivação vai ser para quem está querendo fechar um contrato para o ano que vem ou se manter na equipe. Mas, cara, é um cenário para mim que é mais tranquilo em tese em relação a outros jogos. Só não vamos esquecer muito embora jogos da Mala assim, branca, hein, Ju? além de Não Mala vamos branca. esquecer da Mala tem, branca. tem um bichinho Cara, pulando aí. Posso falar? Tá arriscado já ter começado. Muito Tá tempo. arriscado já ter começado. Obviamente. Ué, a gente viu a Série B É que é muito ontem. cedo para começar. Vocês entendeu? viram a Série B no não, sábado, não, no acho que já domingo? tem. O que o Avaí fez? Você acha que ele não tem um Contra o bichinho? Remo, né? Porra, o Remo cravava aquela vitória. Você não acha plausível que tenha oferecido para o esporte, por É exemplo? que lá tem a motivação da rivalidade. Então, por isso eu fico na dúvida, mas... O que? O do esporte? do Avaí ou do... Não, o esporte... Flamengo, Quando não sabe. Flamengo, você acha que teve bichinho, como você Com fala? certeza. É uma praxe. Com certeza. Ué, Acho que isso é uma não é praxe. um bicho, ó, se ganhar, ó, tem um tanto aqui. Se Acho que é uma se praxe. não ganhou, fica... Isso é difícil de isso que eu comprovar, tava porque ninguém falando. admite, né? Eu estava só trazendo como historicamente Eu só- jogos que parecem tranquilos, como Santos e Cruzeiro, na hipótese de o Cruzeiro já estar na Libertadores. E a gente teve em últimas rodadas partidas que desmentem essa certeza que nós temos, né? 2009, Flamengo e Grêmio, com o time de moleques do Grêmio. A final do Campeonato Brasileiro de 2020, porque nem o Flamengo derrotou o São Paulo naquela última rodada e nem o Inter derrotou o Corinthians. E São Paulo e Corinthians não brigavam por nada também no campeonato. E jogaram o jogo da vida deles naquela rodada. O São Paulo ganhou o jogo. São Paulo ganhou o jogo. Ganhou, né? Exato. E o Inter empatou com o Corinthians. Na última rodada do ano passado, o São Paulo fez um jogo duro com o Botafogo no Newton Santos. E era o Palmeiras que estava lutando pelo título quando o Botafogo. Só vou empatar o jogo, pô. No segundo tempo. Duro, pero não muito. Não achei tão duro Cara, assim. eu Não, eu achei. só trouxe o exemplo do Avaí E como com o o Remo, Palmeiras perdia do Fluminense, acabou nem fazendo diferença. porque o Avaí não tem mais nada na competição. Dois rivais do Avaí estão buscando o acesso, que é o Criciúma e a Chapecoense. E o Avaí está com salário atrasado. os então, dois do cara, mesmo deve estado ter... ainda por cima, então, né? os dois rivais de estaduais. E o Avaí está com um salário atrasado, então deve ter vindo um bicho bom para os caras. Os caras falam, cara, é a nossa vida, é o nosso Natal, é o nosso ano. Tá nesse jogo aqui. Vamos segurar os caras. Os 3 a caras 1 correram Avaí. demais, deram a vida. E aí, Eu não estou falando que quebra-pau eles no não jogo dariam e se isso tudo. não acontecer, se não acontecesse, se não tivesse nenhuma injeção financeira ali. Mas é outro tipo de jogo, né? O cara imagina, já não tem mais nada no campeonato. Dois rivais Desmobilizado, né? precisando da vitória do Avaí ali. Então, não O vai ser esporte nenhum- também está no caminho do Vitória. O Vitória, nessa quarta-feira, vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque. Depois visita o Sport, recebe o Mirassol, visita o Bragantino e termina contra o São Paulo, na última rodada. O Juventude, só para passar a régua nesses jogos. O Juventude recebe o Cruzeiro, visita o São Paulo, recebe o Bahia, recebe o Santos e na última rodada tem o Corinthians. O Corinthians também há 3 dias da semifinal da Copa do Brasil e dificilmente brigando por algo no Brasileiro, né? O Corinthians é candidato ao marasmo total até o fim do Brasileiro. E aí o Fortaleza, que vem de um resultado importante contra o Galo, né? Apesar do pontinho não ajudar muito, talvez animicamente dê um impulso para o Fortaleza. Visita o Bahia, Pedreira, vai receber o Galo. Visita o Bragantino, recebe o Corinthians e termina contra o Botafogo na última rodada. Não sei se... Ele recebe o Galo logo depois da final da Sul-Americana, né? Isso aí. A questão é que o Fortaleza não consegue fazer um jogo de 90 minutos estável. Cara, a tabela mais consegue. difícil é do Inter pra mim, em tese. Porque não tem nenhuma situação dessa de talvez pegar um adversário com todas essas ressalvas que a gente já fez aqui de mala branca, mais desmobilizado, com a situação já resolvida. Até porque Mala Branca não resolve time ruim, né? No máximo dá um incentivo. Dá um incentivozinho, mas assim, eu acho que é a tabela mais difícil até pelo que o time tem jogado. Ele não tem a situação mais complicada na tabela, ele está fora da zona de rebaixamento, então a pressão não é igual de um time que esteja dentro da zona de rebaixamento, mas pelo menos na teoria, né? Porque quando a bola rola, a situação às vezes é outra, mas a teoria, para mim, se tivesse que opinar aí, a mais difícil para mim é do Inter.
A vantagem do Inter é que ele tem, nesse momento, 2 pontos de vantagem para o Vitória, né? E entre eles o Santos ainda. Em termos de vantagem, mas de bola, concluímos aqui que é o time mais... O Inter tinha mais gordura e tá botando fora a gordura, já foi boa parte. Esse jogo do Ceará vai ser muito importante para o Inter, porque ele abre 38 pontos, né? Vai abrir 3 do Vitória, teoricamente, se o Vitória perder para o Palmeiras. E depois o Vitória pega o Sport. Então, teoricamente, ele pode fazer 3 pontos. E aí eu não sei o critério de desempate. Número de vitórias. Se o Inter tem mais do que o Vitória. Nesse que caso, pode né? dar um empate na próxima rodada entre os dois, né? Se o Inter empatar com... Hoje o Vitória tem 8 vitórias, o Inter tem 9 vitórias. O Inter ia empatar e o Vitória ia E igualar. empatar em Vitória, tem que olhar o saldo. Tem que olhar o saldo porque... O saldo é 37 contra 35, também muito Nossa, parecido. Então, para tu ver, até nisso os times... Isso pode definir. Mas essa projeção ela é bem razoável de acontecer. Não, 37 não é, né? Gols marcados, né? Falei 37, mas 37 duvido. O Deve ser menos alguma coisa. É menos 9... E o do Vitória? É menos mais, é menos 18. Menos muito? Menos muito. Menos 18 e menos 9. Eu só sei que o Campeonato Brasileiro está pegando fogo e a gente deu essa parada de data FIFA, que precisa mesmo, né? O mundo inteiro para. Mas eu não sou obrigado a achar isso legal, cara. Um beijo. Volta, brasileiro, pelo amor de Deus. Campeonato pegando fogo, cara. E como a gente não está disputando vaga em Copa do Mundo na América do Sul, já foi pra gente... a gente para disputar amistosos e olhar os outros se classificarem. Então fica muito sem sentido. E é muito mal distribuído, né? E ver os nossos times desfalcados ainda, né? Em partidas tão importantes. Mas, enfim, é a realidade do futebol parar em data FIFA. É muita e a gente data para, FIFA, mas não cara. para. É muita data FIFA. Bom, voltando ao Campeonato Brasileiro, quero mostrar para vocês como é que foi essa troca de liderança desde a primeira rodada no Campeonato Brasileiro. Né? Essa troca de guarda. Porque o primeiro líder foi o Fortaleza na primeira rodada, depois foi o Corinthians. Né? Aí começa a brincadeira para valer. O Flamengo assume a liderança na terceira, fica 2 rodadas. O Palmeiras vai virar líder depois. Daí o Flamengo retoma. Aí o Palmeiras é líder da 7ª até a 10ª rodada. O Flamengo assume na 11ª, fica até a 13ª e vem o Cruzeiro. Mas eu acho que aí o Cruzeiro já tinha jogos a mais, né? Então, essa é a dúvida. Como é que é esse critério? Tinha. Porque Flamengo e Palmeiras pararam ali pela 12ª, 13ª rodada. O jogo do Palmeiras da 12ª foi pago agora com o Santos. Isso. Quer dizer, o jogo do Flamengo da 12ª foi pago agora com o Sport, do Palmeiras da 13ª. O Cruzeiro tem essa vantagem, então, o Cruzeiro já tinha mais ao jogos, menos né? ali um jogo a mais que cada um, pelo menos. Ficou 3 rodadas na liderança, o Flamengo na 17ª volta à ponta, né? E aí fica da 17ª até a 26ª, e aí vem o Palmeiras. Na 27ª, ele ganha do São Paulo, aquele polêmico clássico no Morumbi, 3-2, o Flamengo perdia para o Bahia, 1-0, e o Palmeiras assumia a liderança. Ficou até a 33ª rodada líder. E aí, graças aos jogos atrasados, né, disputados nesse sábado, o Flamengo retoma a ponta. É isso. Com isso tá fácil, Serginho. Quem vai ser o campeão brasileiro? Ô, Serginho, vamos então fazer uma comparação entre o Flamengo, né? O Flamengo e o Palmeiras, que são os 2 postulantes e que tem esse recheio, né, no elenco. Tu acha que o Flamengo ia ter facilidade com o time que jogou se o Sport mantém 11 em campo? Não ia. Não, claro que O início do jogo Nenê, mostrou que o jogo era Sport. difícil. O Sport saiu na frente, teve 2 chances ali com Léo Pereira, né? Léo Pereira, muito o bem. rapidinho Já tinha aqui. jogado bem contra o Galo. Ele sai bem, mas para finalizar é um finaliza mal. Então ele tem volume, ele dá opção, ele é um cara importante para você desafogar, mas ele finaliza muito mal. Cara, o jogo ia ser outro, Serginho. O jogo ia ser outro. E a gente já está discutindo aqui os desfalques do Flamengo também. Isso. Aí ia colocar, mas não é um time formado para ter... Mas você concorda que assim, ainda, por exemplo, eu acho que o Palmeiras me surpreendeu porque era o Santos na Vila, né? O Santos jogando a vida na Vila Belmiro, né? Nesse caso, eu me surpreendi com a dificuldade do Flamengo, mesmo com o Flamengo esfacelado,
por ser o esporte, por ser o time, um dos piores times da história dos pontos corridos. Então, mas o que a gente está falando é o seguinte, se não tem as duas expulsões... Ia ficar duro o jogo. Ia ser duro. E eu não cravaria, o Flamengo ia virar o jogo. Não sei. Também não. Nada indicava isso. Nada indicava. 11 contra 11, me decepcionei com o Flamengo. Me decepcionei com o Flamengo. 11 Esse contra 11. segundo cartão, para mim, eu acho que Exagerou. esse aí eu acho que não exagerou demais. O primeiro, ok. O juiz exagerou? Merecia ter sido expulso. No primeiro tempo, praticamente todas as faltas do jogo ele deu cartão. Então, pois é. Ele deu também pro Pulgar, né? E deu pro João Vitor. Foram 7 faltas, se não me engano, no primeiro tempo. 7 faltas, 7 cartões. Saúl também 7 faltas, 7 cartões. Cara, o futebol não é isso, não. Se esse é o padrão, você vai acabar expulsando muita gente. E como entrou bem no jogo Cebolinha, né? No segundo tempo. Tudo bem, era um jogo de um 10 contra 8, né? Falando ali de jogadores de linha. Mas também era assim para quem estava em campo antes, não estava conseguindo fazer o que ele fez. Então, acho que é motivo, sim, para a gente elogiar ele nesse sentido. E o time estava passando sufoco aí, cara. O jogo era um jogo de 11 contra 9, como um todo, o Flamengo pressionando, mas não era um jogo de muita criação de chances do Flamengo. Era de volume, bola na área, cruzamento. Né? O Flamengo, depois que faz o 2-1, que encontra a solução. Logo depois faz o terceiro, pressiona aí a saída de bola e o Bruno Henrique faz esse belo gol por cobertura. Mas eu tô contigo. O Flamengo do 11 contra 11 foi uma decepção para mim. O primeiro tempo do Flamengo era outra discussão aqui, ruim. Era outra discussão e é isso que a gente estava falando. O cenário não nos mostrava nada de que o Flamengo ia ganhar o jogo. E aí ou de que ia virar a partida. Mim... Mas aí o Sport, a primeira expulsão é Matheus, né? Matheus Alexandre, lateral. Matheus Alexandre, por mais que ele toca na bola, sabia? Mas é uma voadora. É uma voadora, não tem nem o que... Ali, para mim, é justíssimo o segundo cartão ali. Agora, o do Ramon, eu não achei justo, não. Tem um detalhe que, para mim, é difícil. Eu, pelo menos, tenho dificuldade. Confesso que eu tenho dificuldade de encontrar a linha entre esse elenco é muito melhor, mas o time está desfalcado. Porque é óbvio que isso influencia demais no funcionamento coletivo do time, mesmo diante de um adversário mais fraco como o Sport. Né? Tem que ser criticado. Acho que a crítica é justa. E o Flamengo, a gente fez críticas aqui. O Flamengo, principalmente na marcação, para mim, no primeiro tempo, foi um time mole, descoordenado para marcar na frente como tentou fazer. O Sport saía com facilidade da marcação do Flamengo e criava as oportunidades, não só em contragolpe, é bom que se diga isso, mas eu tenho essa dificuldade de até que ponto a gente vai considerar, por exemplo, a qualidade do elenco do Flamengo e do Palmeiras diante de adversários que são inferiores, mas tem menos desfalques no time titular naquele momento. Eu confesso que é uma dosimetria difícil de ter, na minha opinião, assim. Concordo. Agora, falamos do Cebolinha. E o Juninho, cara, ele tem pouquíssimos gols, mas todo gol que ele marca é importante. Marcou gol na final do estadual, marcou gol contra o Tátira, uma vitória fora de casa, que se não tivesse acontecido, poderia ter eliminado o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. E agora faz o gol da virada contra o Sport, que na prática é o gol que devolve. Bola suja, né? Quer dizer, não é a bola limpa que tá beleza, né? Me passaram, né? E vai, acha, né? E assim, o fato dele ser reserva nesse jogo e demorar para entrar também mostra como o Felipe confia pouco nele. E ele faz poucos gols mesmo. É só uma curiosidade. Que os gols têm um peso grande. Esse daí pode ser um tropeção. Sabe por que o Flamengo contratou o Juninho? Pelo lance do gol do Bruno Henrique. Ganhar aquela bola ali. Exatamente. Ele vai sozinho, igual um maluco pressionar. O Felipe falava isso. Esse é o tipo de atacante moderno, que ele entrega menos gols, mas entrega mais pressão na zaga adversária, incomoda, não deixa sair. Só que num time como o Flamengo... Você acha que esse é o atacante moderno? Eu quero falar do Haaland, do Harry Kane. Não, calma aí. É que o Haaland faz isso também. Calma. O que eu ia falar é o seguinte. E o Kane muito. E o Kane faz muito isso. Nos times que lutam para ser campeão o tempo todo, só isso não funciona. Sim. Só isso não funciona. E ele veio para um time multicampeão. Para um time que nos últimos 6, 7 anos briga por todos os títulos que joga. E aí só brigar, só disputar, só dividir, só ajudar na parte defensiva, não funciona. E ele tem que entregar gols, porque é centroavante.
E aí ele tem gols importantes, mas sempre é muito cobrado, porque ele na hora de definir ele também não tem esse refino todo, né? Isso. Essa não dava, destoa né? muito dos outros atacantes do elenco do Flamengo nesse sentido, né? E a torcida do Flamengo não tem nada contra se não tiver refino. Botar lá pra dentro já resolve. Isso, tanto que a torcida adora o Obina, adora o Hernani Brocador, o próprio Nunes, artilheiro das grandes decisões, ídolo máximo do Flamengo, não era um cara tão refinado, não é um Pedro que domina de peito, toca de calcanhar, tabela. Ele ia lá, brigava e botava lá pra dentro. Então são grandes ídolos do Flamengo que não eram tão refinados. Nunes jogador de Copa do Mundo, né? Nunes convocado para a Copa do Mundo, não? Não, acho que ele não joga. Não, Copa ele não vai. Ele vai para a seleção. Esteve na Copa não foi, né? Em algumas convocações, mas eu acho que Copa não. Foi. Ele esteve nessa briga de 82, sem dúvida. 78 mas também devia estar na briga, né? Também. Devia estar na briga. Eu achei que ele tinha de 78, me enganei então. Era Roberto Reinaldo. Roberto Reinaldo, só Roberto não Reinaldo, estava 78. Achei que ele tinha ido. 82 não estava com certeza, eram Serginho e Roberto, centroavantes. Mas enfim, o Juninho, em janeiro, conversei com o Boto sobre o Juninho. E o Boto falou o seguinte: não esperem do Juninho gols. Ele é um jogador que vai entregar outras coisas, pressão, marcação, força física. Entregou exatamente o que o Boto tinha me falado em janeiro. Então, mas isso o torcedor do Flamengo não quer saber. E o Felipe não vai. também não. Porque o Felipe não... Então, mas pouco mas é o modelo que o Felipe gosta. Só que era tanta pressão que ele também recuou. Ele também não é um cara burro. Não, né? Eu também não vou ficar aqui empurrando goela abaixo um determinado jogador, por mais que ele me satisfaça em determinadas ações. Pô, e essa pressão toda para não colocar, né? O torcedor do Flamengo não aceita. E então assim, ele pontualmente algumas coisas. Nesse jogo do Sport, 2 jogadores a mais, Flamengo precisando de gols, ele não tem nenhum outro tipo de opção. Ele tinha que colocar o Juninho ontem. E tem outro ponto para mim que é determinante, assim. Os jogos do Flamengo, a maior parte do tempo acontece o quê? É o Flamengo pressionando o adversário ou é o Flamengo com a bola? O Flamengo com a bola. Então, essa característica do Juninho, de fazer... E ele faz isso muito bem, de fato. Ele gera volume para marcar a saída de bola, ele ataca as costas da defesa. O gol que ele faz na final do estadual, por exemplo, é uma jogada que ele ganha de uma ligação direta e depois recebe e faz o gol. E esse gol é um gol que ele sai trombando, tropeça na bola e faz o gol. O gol contra o Tátira é uma jogada ali que, em cima da linha, basicamente, ele sobe e dá de peito para dentro do gol, mas é claro que ele vai ser importante em alguns cenários ao longo da temporada, mas a maior parte do tempo você precisa de um cara na frente que faça um movimento mais elaborado, que saiba fazer uma tabela, dominar de costas, atuar no espaço curto. E esse não é o Juninho. Por isso que eu questionei essa contratação no início do ano aqui. Se você contrata o Juninho para um outro tipo de time no futebol brasileiro, talvez ele fosse mais útil do que é o Flamengo hoje. E até por causa da disparidade técnica. É meio parecido com o Everaldo no Fluminense? Eu ainda acho que o Everaldo é um pouco mais refinado do que ele. Sim, mas assim, no sentido de assim, luta, entrega, marca, gol, não é o forte Só que o dele. Juninho é um jogador mais rápido e mais forte, mais jovem também, né? Tem mais explosão que o Everaldo nesse momento. Mas acho que é uma boa comparação. Se a gente comparar o cenário dos dois clubes ali, né? O que um tem dentro da sua realidade e o que o outro tem dentro da sua realidade. E o Everaldo passou a jogar recentemente de novo por isso. É um cara que, sim, ele não é o cara que vai entregar 30 gols no ano, mas ele vai ganhar ligação direta, vai disputar mas ele passou a jogar também porque o Cano está machucado, também não consegue mais entregar, e o John Kennedy não disse que voltou para o Fluminense. Não consegue entregar nem em jogos que entra, poucos minutos, em cenários diferentes, ele não consegue. É uma surpresa muito negativa para mim, o Kennedy nessa volta ao Fluminense. Aí ele começa, cara, esse aqui eu não conto, esse aqui eu também não... Cara, vou ter que colocar o Everaldo de novo. Sim. Eu, no Fluminense, sei que estou fugindo totalmente de cenário, né? Começou com o Palmeiras... Você falou isso numa transmissão, eu tentaria outro tipo de formato ali na frente, colocaria o Canóbio com mais um ali, fazia uma dupla de atacante para me entregar movimentos diferentes, mas isso ainda não foi. É sempre uma troca só de peça e não de função. Eu o comentário do jogador moderno, porque hoje o Ancelotti deu entrevista. De novo ele falou que valoriza a pressão, o jogador de ataque que marca.
é que tem gente que faz tudo isso e, além disso, E é muito faz bom. compra, Você cara. citou os dois aí, o Haaland e o Harry Kane. Exato. Ué, o lance que o pulgar do Flamengo se lesiona no Mundial de Clubes, Ah, o Vitor Roque, cara. cara, é um carrinho que o Harry Kane dá Caio no campo Jorge. de defesa. Caio Jorge. Completamente. Só que o Harry Kane e o Haaland, se você falar, são os dois maiores salários do mundo, né? Da Europa. Aí tu vai falar, os caras entendem, óbvio. Por isso que eles estão no Bayern de Munique ganhando 200 milhões de dólares por ano e o outro também, no City, E ganhando lá, isso. meu amigo, se não Meu, correr, e tira, não joga. vai lá e tira, que eu quero ver. Não tira, pô. E se não e- correr, Pode não joga. triplicar Não o tem negócio essa. e E não vai tirar. imagina o Bayern jogando um jogo decisivo da Bundesliga em data FIFA sem o Harry Kane? Não. Não, né? Aí é um absurdo completo. Mas enfim, Mas o Campeonato da Bavária tem quantas rodadas? o estadual... O Estadual da Bavária tem quantas rodadas? O Bavarião, né? Bavarião Cara, mas eu queria voltar Se perder ao o tema... Bavarião, o Company vai cair. Rodada eu não sei, mas cerveja vai ter. Então tá aí, meus amigos, Flamengo e Palmeiras na disputa aí pelo título, né? Não só da Libertadores da América, que vai acontecer no próximo dia 29, né, lá em Lima, mas também na reta final do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo agora, né, assumindo a liderança, faltando 5 jogos para acabar o campeonato. E olha a notícia boa aí, ó. Hoje, Léo Ortiz e Jorginho começaram, né, a treinar no campo com os companheiros. Os dois estão evoluindo bem, mas ainda são dúvidas para o jogo contra o Fluminense. Tá ali, ó, grande chance de jogarem. Serão reavaliados, né, após o treino desta terça-feira. Então, Jorginho e Léo Ortiz, 2 titulares, tá? Um para a defesa, que é o Léo Ortiz, e o outro para o meio-campo, que é o Jorginho, podendo ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse confronto contra o time do Fluminense. Notícia boa e importante. E ainda teremos, né, os jogadores que estão na data FIFA, né, com as suas seleções, para retornarem e serem também avaliados se vão ter condição de jogar o clássico nesta quarta-feira contra o Fluminense. Vamos aguardar para ver, mas as coisas estão acontecendo de forma positiva, por enquanto aí para o Flamengo, esperamos que continue assim. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!